paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, né, de estarmos na sua casa. Hoje, domingo, né, dia dos pais também. Mas nós comumente, no segundo domingo, também sempre fazemos aqui o nosso culto de missões. E eu quero poder partilhar uma palavra com você. Está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22. Mateus 22. Versículo de número 21. Mateus 22, versículo de número 21. Amém? Todos encontraram? Amém. Quero louvar a Deus também pelos irmãos que nos assistem aí pelo canal da igreja, que você possa aí separar também esse momento, abrindo a palavra de Deus, convidando alguém, né, compartilhando aí o link para junto nós partilharmos. Diz assim, Mateus capítulo 22, versículo de número 21. De César responderam eles, e ele lhes disse, então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém? Amém ou não amém? Você pode repetir essa última parte do versículo? Repita comigo, por favor. Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém? Deus e Pai, nós te damos graça por essa rica e santa oportunidade de estarmos na tua casa, de estarmos, Senhor querido, como teu servo ministrou aqui, ó Pai, também, guardados pela tua misericórdia, pela tua graça, não porque merecemos, mas pela tua infinita misericórdia, amor e lealdade para com os teus filhos. Por isso, Pai, nós também nesta noite lhe pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar-nos ao coração ainda através da mensagem aqui lida, assim como tem nos hoje falado também através dos louvores, Senhor, de cada momento que o Senhor tem nos dado para louvarmos, adorarmos o seu nome. Por isso, Pai, nós te damos graça por tudo isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis tomar assento. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, acho que é um dos textos bastante citado também, né, na Bíblia. Esse texto que nós lemos faz parte, na verdade, de uma resposta de Jesus a uma pergunta que alguns fariseus, junto com um grupo de herodianos, né, foram ali questionar a Jesus. Na verdade, a pergunta não tinha intenção de aprender algo com Jesus, né? Os fariseus faziam parte de um grupo religioso da época e os herodianos faziam parte de um grupo político. E é interessante que esses grupos que faziam parte do contexto em que Jesus viveu, eles estavam sempre, na verdade, inquirindo, perguntando, tentando ver ou descobrir em Jesus alguma falha que o enquadrasse em alguma acusação. E a resposta de Jesus, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, é em resposta, na verdade, a uma pergunta especulativa desses grupos que eu acabei de citar. Eles chegam em Jesus, elogiando a Jesus sobre quem ele era, sobre o seu ministério, mas eles fazem uma pergunta que era bastante, né, ali maliciosa, porque Jesus vivia num contexto bastante delicado, porque os romanos, eles dominavam os judeus e cobravam dos judeus impostos. E Jesus era judeu. Então, quando
esse grupo chega em Jesus, diante dos seus discípulos, pergunta se ele deveria pagar imposto, se era lícito ou se era correto pagar imposto para César. Então Jesus, de uma forma muito sábia, pede uma moeda. E alguém traz uma moeda. E ele pergunta de quem é o rosto na moeda. E aí as pessoas logo respondem, né? Não, esse rosto é de César. Então Jesus assevera, é certo então dar a César o que é de César. Mas Jesus considera um ponto não colocado. Jesus responde, mas dê a Deus o que é de Deus. A pergunta foi sobre pagar ou não imposto a César. Mas Jesus responde também sobre dar a César, mas dar a Deus o que é de Deus. Bom, a pergunta visava ou queria colocar Jesus numa situação muito delicada. Porque se Jesus aponta, não, vocês devem pagar tributo a César, se ele falasse de forma veemente, ele estaria defendendo a imposição romana sobre os judeus. Então, logo, os judeus ficariam contra ele. Os seus irmãos o tratariam talvez como um publicano, porque os publicanos eram judeus conterrâneos que cobravam impostos a serviço de Roma. Mas se Jesus diz, não, você não deve pagar imposto a César, porque essa terra é nossa, então Jesus teria um problema político com o imperador. Mas Jesus responde de uma maneira muito sábia. Ele pega uma moeda e ele diz, qual é a face que está cunhada nessa moeda? E aí alguém olhando a face diz, é de César. Então, a própria moeda já diz a quem ela pertence. E eu acho isso interessante, porque Jesus, ele coloca muito claro que você também deve dar a Deus o que é de Deus. Bom, os Césares, e até o tópico da mensagem de hoje, eu queria falar dentro desse contexto, servindo a Deus no mundo de Césares. Nós sabemos que os Césares é uma posição romana, não é um nome, mas é um título dentro do Império Romano. E os Césares geralmente eram imperadores, né? Na maioria das vezes eram imperadores, pessoas que governavam várias cidades, vários países ao mesmo tempo, né? E nós vamos ver que quando Jesus responde, falando sobre dar a César o que é de César, logo há um despertar ali de poder envolvido naquela pergunta, e até um momento bastante delicado em dizer ser a favor ou contra César, porque embora os judeus se submetiam, né, a Palestina estava submissa a Roma, ao poderio do poder romano, ainda tinha aquela rixa de restituição, da gente rever nossa terra, de nós conquistarmos de novo o poderio, porque há uma profecia messiânica. Então era um ambiente bastante, vamos dizer assim, inflamável, vou dizer, né? Qualquer coisa poderia chamuscar uma grande revolta. Isso era recorrente, inclusive, nos períodos anteriores à vinda de Cristo, como posterior. Nós vamos ver nas narrativas históricas que aquela região sempre estava em conflito com nações estrangeiras. Mas o ponto que eu gostaria de partilhar é como a resposta de Jesus nos faz perceber como ele enxergava as autoridades instituídas, como ele também discernia isso, como Jesus viveu e serviu a Deus no mundo de Césares, no mundo de governo por homens, e homens que muitas das vezes, esses homens não temiam ao Senhor, ainda mais dentro do contexto romano. Os imperadores, eles também se achavam uma divindade, então na maioria das vezes eles queriam ser adorados, eles queriam ter a posição de um Deus. E para, de repente, você buscar aí na Bíblia uma experiência semelhante,
A Bíblia diz em Atos, capítulo 12, versículo de número 21, que no dia marcado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se em um trono e fez um discurso. E eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não voz de homem. Bom, a narrativa de Atos diz que Herodes, que era aqui no caso um homem de posição, um homem de poder, fazia parte da estrutura dos Césares, ok? E ele agora está diante das pessoas, falando dos seus feitos, da maneira como ele estava governando, e como eu disse aqui, Herodes, né? Lembra que esse grupo que perguntou para Jesus, tinha entre eles os herodianos, que é como se fosse um partido, eu acho que uma forma mais simples de dizer, né? Aqueles que faziam parte daquela família. Então, Herodes aqui, ele começa a falar, aparece pomposo diante do povo, e as pessoas começam a dizer assim: isso não é um homem, isso é um Deus, isso não é um simples homem. E o texto diz que eles começaram a gritar: é a voz de Deus, não é a voz de um homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido de vermes. Bom, esse texto, ele aponta para nós que há uma distinção, sim, entre a autoridade que o homem tem e também até onde ele tem essa autoridade. Que há uma divisa, que há uma jurisprudência para o governo humano. E nesse momento aqui do texto que eu citei, Herodes quer se passar ou é interpretado como Deus, e nós vemos que veio sobre ele um juízo, o anjo do Senhor veio e tocou sobre Herodes, e ele morreu comido de bicho. Bom, eu entendo que quem escreveu a narrativa entendeu que a causa da morte de Herodes foi porque o Senhor o tocou, mas isso não significa que os homens percebem quando eles estão tocando, ou estão aderindo, ou estão tomando uma posição que não lhes deve. Como eu disse, era muito comum no Império Romano os líderes construírem estátuas, bustos nas praças, para que o seu nome fosse lembrado, para que o seu nome permanecesse. Mas o que Jesus fala na resposta sobre dar, sobre reconhecer, porque o que Jesus quer dizer é sobre você reconhecer a autoridade, é sobre você reconhecer a autoridade instituída. E ele diz assim: uma é a autoridade dos Césares, mas outra é a autoridade de Deus. Então, como servir a Deus no mundo de Césares? Jesus diz para os discípulos que a maneira como ele governaria era diferente daqueles que dominam. Bom, o César da nossa geração, que nos cobra tributos, que nos cobram impostos, né? Ele não pede permissão, porque é dele. Ele julga ser dono, então ele não pede licença, né? A gente tem um César no Brasil a gente tem um César, um tributo sobre o que se come. Então, se você quer comer, você paga tributo. Então, o César tira, antes de você comer, ele tira o que é dele. Porque ele estabelece domínio. Ele estabelece poder sobre aqueles. Embora você talvez tenha uma cédula no seu bolso e diga: essa cédula é minha, mas se você ler direitinho, você vai ver quem cunhou esta moeda, quem imprimiu essa cédula. Está escrito Banco Central do Brasil. Então essa cédula tem um dono, embora esteja com você, ele está te cobrando o que é dele. Bom, essa estrutura de governo é a estrutura humana de governo, desde o passado até o presente, né? A ideia de imposto e tributo é para que se estabeleça uma economia, um sistema do qual todo homem está dentro, até aquele que diz viver à margem. Todos estamos dentro de um sistema, de um mundo, de um cosmo. A palavra sistema no grego é cosmo. Por que eu estou pontuando isso? Pois nós precisamos entender que, embora estamos dentro de um sistema,
servimos a Deus. Jesus viveu dentro de um sistema, mas servia a Deus. Porque você pode, sim, não só viver dentro de um sistema, mas servir a Ele. E servir a Ele não é apenas pagar os tributos, não é apenas honrar os compromissos, do qual também nos cabe fazê-lo como bons cidadãos, mas se submeter a Ele, como se Ele fosse um Deus, como se Ele fosse uma potestade. Jesus vai nos apontar que não é exatamente assim que funciona o reino de Deus. Que o reino de Deus não funciona igual o reino dos homens, embora nós fazemos parte. Então, quando ele vai falar sobre a autoridade, olha o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 10. Eu gostaria que você abrisse aí. Marcos 10, versículo 42. Os discípulos estão aqui numa disputa de quem vai ser o maior no reino de Deus. De quem vai ser o primeiro. De quem vai ser o próximo César, né? Porque a mentalidade humana fica dentro desse sistema. E olha o que Jesus diz. Jesus os chamou, Marcos 10, 42. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que se consideram governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. O que Jesus está dizendo? Que é muito comum que os governantes, os Césares aqui no caso, eles exercem domínio sobre as pessoas. Eles oprimam as pessoas. Ok? Porque eles têm poder para isso. Então eles têm poder de oprimir, de dominar, de controlar. Então Jesus está dizendo que é assim que funciona o sistema dos homens. Eles dominam, eles oprimem os outros. E Jesus vai então dizer: não será assim entre vós. Vocês não devem conviver com esse tipo de relacionamento. Vocês não devem ter relacionamentos por base de troca e favores e opressões. Olha o que Jesus vai dizer: não será assim entre vós. Ao contrário, quem quiser ser mais importante entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deve ser escravo, então, de todos. Irmãos, esta visão de Cristo sobre governo, sobre autoridade, é a visão de Deus sobre todas as coisas. Quando nós vemos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, você vai ver Deus dar domínio para o homem sobre todas as coisas. Deus dá domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todas as coisas, sim ou não? Mas Ele não dá domínio sobre outro ser humano. Deus não dá domínio sobre outro ser humano. Por quê? Porque não funciona assim. O César está sempre nos tirando. O César, ele tem autoridade, então ele faz. E a Bíblia diz em Romanos, se não me fala a memória aqui, capítulo 13, que nós devemos honrar as autoridades. Assim como em Tito, capítulo 3, também diz, para nós honrarmos as autoridades instituídas sobre nós. Mas isso não significa servi-lo como Deus. E por que eu estou trazendo uma mensagem sobre essa num culto de missões? Para descobrir aonde está a nossa prioridade. Para refletirmos se servimos a Deus ou se servimos ao César. Porque o César sempre tira de nós. Você levanta pela manhã, na segunda-feira, para trabalhar, dizendo que vai, mas eu preciso conquistar o meu pão de cada dia, sim ou não? E a oração do Pai Nosso diz: Deus, dai-nos o pão de cada dia.
E aí quando você sai em busca do seu pão, o que acontece com o César? Ele fala, dá a minha parte. Ele não pergunta se você está bem, se você está mal. Ele não quer saber, é um sistema. Dê a minha parte. Então quando vem lá o pagamento, né? O César fala, dá logo minha parte. Chega na sua mão e você decide pagar ou parcelar para César. É assim que funciona? Não, ele fala, dá o que é meu. E aí num país de grande informalidade como é o Brasil, então eu coloco tributo na boca. Como que é o tributo da boca? Tem o pão, mas tem um gancho. Então eu te dou o pão, mas quando você abocanha o pão, porque você precisa comer, eu puxo o meu gancho e tiro minha parte. Então a gente tem tributo sobre alimento no Brasil. Então, na verdade, nós sempre estamos dando a César. Querendo ou não, por quê? Porque ele domina. Porque é um sistema. Mas a pergunta é, você está dando tributo a César? Mas servindo a quem? Porque Jesus diz em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus fala em resposta a uma pergunta sobre o sistema de César. Ele fala sobre como Deus é e sobre quem é o Senhor. E quando nós falamos de missões, nós julgamos que nós nem sempre somos a pessoa chamada por Deus para fazer missões. Nós profissionalizamos o missionário, porque isso é característica de departamento humano. Missões não é um departamento. É um equívoco achar que missões é um departamento da igreja. A Bíblia diz, em 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 9, ele diz que há uma identidade em nós e um motivo por qual ele nos chamou. Vamos abrir lá a Bíblia, irmãos? 1 Pedro 2, 9, diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Você pertence a Deus. Você pode repetir isso? Você pode dizer, eu pertenço a Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus por isso. Então, quem é o missionário dessa geração? Todos nós. O Senhor nos resgatou com um propósito. Mas muitas das vezes respondemos ao Senhor dentro do sistema de César. Dizemos a Deus, Senhor, nós estamos muito ocupados. Afinal de contas, olha irmãos, eu acho que pastor não trabalha. Porque o que ele mais ouve, eu preciso trabalhar, pastor. Eu acho que pastor, eu acho que esses líderes cristãos eles não devem trabalhar. Porque o que ele mais ouve é isso. A minha pergunta hoje, eu vim aqui com provocações, mas do Espírito, não da carne. Minha pergunta é, esta semana você trabalhou. Quanto você juntou no céu? Porque o César já levou a parte dele. Você pode ter certeza que tudo que você gerou, economicamente, o César veio, dá o que é meu. Mas e no céu? Quanto? Será que a gente pôs 1 quilograma? Ou 100 gramas? 1 miligrama no céu? Será que hoje, no dia de hoje, eu juntei algo no céu? E como é que eu faço para juntar algo no céu? Jesus disse, você deve servir o outro. Se você quer ser maior,
então seja menor. Foi o que nós lemos aqui, sim ou não, em Marcos? Você tem que ser servo. Então a quem você deve servir? A Deus. Porque o César não está preocupado em te servir. Ele está preocupado em ser servido, é por isso que ele domina. Mas por que nós colocamos os planos de Deus em último plano? Porque Deus não usa o domínio. Embora Ele tenha poder e autoridade, Ele não oprime. Ele não usa a espada do César. Deus não usa a força. É pelo Espírito. É por amá-lo. Buscar o reino de Deus não é uma busca de quem está cavando algo difícil de encontrar. Porque Jesus falou, o meu reino já está dentro de vós. Não está nem aqui nem acolá. Buscar o reino de Deus é uma entrega. É quando eu me dou ao Senhor. Quando você se doa ao Senhor, você se oferece ao Senhor, aí Ele vai te dizer aonde Ele vai te usar. Aí vai ficar mais claro na sua vida onde Ele vai te usar. Porque, irmãos, Deus pode te usar em tantos lugares, de tantas maneiras. E qual é o padrão? Deus vai te usar para servir alguém? Ele vai usar a sua vida, o seu dom, o seu talento. Julgamos às vezes que o talento que temos serve só para ganharmos dinheiro. Oh, irmãos, isso é muito pouco. Pensa comigo, se Deus te deu um talento, você acha mesmo que é só para você ganhar dinheiro? Isso seria frustrante. Porque seria temporário. Deus nos deu talentos, habilidades, para agradarmos a eles, para a glória do nome dEle. E consequentemente vai te sustentar o seu talento. E consequentemente você vai abençoar outras vidas. E consequentemente o reino de Deus será glorificado através do seu talento. Porque você foi chamado por Deus, gerado por Ele. Efésios capítulo 2, versículo de número 10, diz que o Senhor tem um propósito de obra em nossas vidas, porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticamos. Então Deus pode sim te usar em qualquer lugar. Deus não quer te tirar da sociedade para te chamar para ser um missionário. Não, é óbvio que não. Se Ele enviou Jesus para a sociedade que Ele queria resgatar, como Deus vai te tirar da sociedade? É o contrário. Ele vai usar a sua vida, aonde você está, da maneira aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você mora, e através da sua vida, o reino de Deus será alcançado, será divulgado. Evangelismo e missões não é um esquema de se trabalho, é uma maneira de se viver. Ele me resgatou, me deu nova vida, não para eu fazer um esquema de como fazer, mas de viver como Ele quer. O esquema já está pronto. Repita comigo, o esquema. Repita comigo, o esquema já está pronto. O plano já começou. E quando começou? Quando Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O plano já começou, aleluia. Então, na verdade, eu preciso dar a Deus o que é de Deus. É uma pena que às vezes esse texto é ministrado quando se fala de dízimos e oferta, como se Deus estivesse no sistema de Césares. O Senhor não aceita serviço empurrado pela espada. Ele aceita serviço de quem ama. Jesus diz: nisso sabereis que sois meus discípulos, no amor que vocês têm
um pelo outro. Aquele que me ama, faz o que eu mando. Missões não é um departamento, não é um cargo, é o que somos. Se nós como igreja não fizermos missões, fazemos o quê? O que fazemos? Porque missões é o que a igreja faz de acordo com a missão de Deus. É algo que Ele já começou. Não há lugar no reino de Deus para escravos. Deus trabalha com filhos e filhas. Eu posso perguntar aqui: tem algum filho ou filha de Deus aqui? Você pode dizer amém? Então Deus não vai usar outra pessoa, Ele vai usar você. Para de tentar importar mão de obra, amém, queridos? Para de importar mão de obra. Não, eu espero que alguém venha fazer, alguém venha falar, alguém venha realizar outro. Se não for você, não vai ser outro. Você é a pessoa que Ele chamou. Nação, geração, sacerdócio. Tudo isso está sobre você. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quero te convidar a ficar de pé, eu quero orar com você. Aleluia. Dê a César o que é de César. Amém ou não amém? Não se preocupe, irmão, você sempre dará a César. Porque Ele vai te tomar, Ele tem força para isso. Mas e a Deus? E a Deus? Ele não vai usar a espada. Ele não vai te empurrar montanha abaixo, montanha acima. O Senhor não vai fazer isso com você. Mas lembre-se, Jesus também disse: dê a Deus o que é de Deus. Como diz a palavra do Senhor, Provérbios, capítulo 3. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Por onde você anda, aonde você vive, aquilo que você serve, manifesta quem você é. Você sabe por que os herodianos faziam essas perguntas? Porque eles faziam parte do sistema de Césares. Você sabe por que Herodes quis a glória de Deus? Porque Salmos capítulo 14 diz: os tolos dizem, não há Deus. A terra está na mão dos Césares? Sim. Mas o poder do César está limitado à autoridade soberana do Deus Pai. Entenda, Deus gerou filhos. E não pense você que Deus aceita que os seus filhos sejam escravos. Então, que eu e você possamos refletir que quando nós servimos a Deus, ainda que venha o César, nós continuaremos livres. Porque somos governados não pelo sistema de César, mas pelo Espírito de Cristo. Se Deus é o teu Pai, não pensa que Ele está no acaso. Talvez você não conheceu o seu pai biológico, por alguma fatalidade da vida, por algum acaso da vida, mas eu quero te dizer, nessa noite de domingo de missões, não pensa que a terra está ao acaso na mão dos Césares. Existe um Deus, e um Deus que é Pai, e Ele não te chama para servi-lo como um César, Ele chama para que você o ame, assim como Ele te ama. Nisso se resume a lei e os profetas: ame a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Deus nunca pediu as tuas mãos, Ele sempre pediu a sua vida. Então quando nós respondemos a Deus, Deus não dá, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não é o meu chamado, Deus está dizendo: nasça de novo, e eu vou fazer melhor na sua vida. Se você nascer no Espírito e na palavra, nada vai impedir você.
Jesus não começa no palácio de Herodes, Ele não começa nos grandes centros religiosos, Ele começa numa vila de pescadores, homens que não tinham poder, homens que não tinham o poder de Césares, mas tinham um coração tratável. Se o teu coração for quebrantado, você não sabe o que Deus pode fazer através da sua vida. Nós damos a César o domínio de tudo. Nós reclamamos da violência no nosso bairro e falamos: ah, mas não tem policiamento. Nós reclamamos, passamos tudo a César, como se ele pudesse resolver todas as coisas. Mas quando foi que você orou para aquela menina que você sabe que se prostitui na esquina da tua rua, por aquele menino que você sabe que se droga, quando foi que você colocou na tua agenda em servir alguém que você não conhece, alguém que não pode te dar nada em troca? Quando foi que você fez isso? Porque foi para isso que Jesus morreu por você. Ele morreu para que você gerasse vida, porque Ele deu a vida dele para você. Ele morreu para te dar vida e através da sua vida alcançar novas vidas. Talvez aquele bêbado que você conhece há muitos anos deveria fazer parte do teu livrinho de oração, mas você só ora pelas coisas de César. Eu venho para a casa do pai e digo: pai, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso trocar meu carro, eu preciso comprar, eu preciso vender. Senhor, abre as portas. Sabe, irmãos, se você trouxer o reino de Deus para baixo da autoridade de César, você viverá subjugado a César. Mas se você entender o que diz Colossenses capítulo 3, buscai as coisas do alto, as coisas de cima, as coisas que não se submetem. Jesus disse a Pilatos: nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não fosse lhe dada. Saiba que a dor de Cristo por você foi porque os céus escolheu se doar. Foi doação, foi entrega, não foi pelo poder de César. Ninguém poderia tirar a vida de Cristo se Ele não a desse. Isso fala sobre autoridade, sobre poder. Eu quero te dizer uma coisa sobre a tua vida. Sabe, irmãos, nós devemos ser prudentes. Mas saiba de uma coisa: o que garante a sua vida não é a sua máscara. O que garante a sua vida é o próprio Deus que te criou. Eu não estou dizendo para você não usar máscara, estou dizendo para você fazer o que é correto. Mas o que garante a sua vida não é o seu vigor, porque Tiago diz que nós somos como uma nuvem, não existe mais. Então o fôlego de vida vem do Deus Pai, e nenhum César pode dar vida, ele só extrai. Mas Cristo veio para te dar vida e vida com abundância. Eu estou te chamando hoje para parar de dar tempo para Deus. Eu estou te chamando para dar a sua vida, para ser um instrumento onde você estiver, na geração que você estiver, na casa em que você estiver. E se você deseja isso, eu quero orar com você nessa noite. Deixa o Senhor fazer, irmão, porque pelo Espírito é mais fácil. Não se preocupe. Os discípulos oraram e veio o Pentecoste. Quando eles saíram de lá, ganharam 3.000 almas. Um cara que não fez curso de dicção, nem neurolinguística, um cara durão como Pedro. 3.000 corações derramados pelo Espírito do Senhor. Você quer que haja conversão na sua casa? Você quer que haja conversão na sua vila? Para de sair para trabalhar para César como se só existisse César. Vai, ganha o teu pão, trabalhe, mas sirva ao Senhor e não a César. Não negocie tempo com Deus, Ele é eterno. Para de negociar tempo. Sirva ao Senhor e você vai ver que o seu tempo equaliza. Você vai descobrir como é a equação do céu em relação ao tempo. No céu nada se atrasa nem se antecipa, tudo está dentro de um plano soberano e eterno de Deus. Deus e Pai, nós oramos nessa noite e damos-te graça. Damos-te graça pela salvação, pelo teu amor, por aquela morte na cruz. Estamos aqui, Senhor, não pelos nossos caminhos, mas pelo teu caminho.
Chegamos aqui de vários caminhos, fomos salvos de maneiras, ó Pai, indistintas, maneiras diferentes. Uns foram resgatados da morte, outros da enfermidade, outros foram curados, outros te reconheceram muito mais cedo, outros ainda vão te reconhecer. Eu sei que há um aprisco só e um só pastor. Somos ovelhas de um único aprisco, somos almas, ó Pai, remidas no único sangue. E estamos aqui por um único propósito, Senhor. Nós estamos aqui para servir a César, Senhor. Embora temos, sim, que ganhar o nosso pão, precisamos trabalhar, mas nós estamos aqui para servir a César. E que nenhum César pense ser Deus, porque ele nunca será. Estamos aqui para te servir no meio dessa geração. Estamos aqui para te servir no meio dessa pandemia. Estamos aqui para ser canal, para sermos instrumentos, para sermos meio que o reino de Deus é propagado. É por isso que estamos aqui. Por isso, Senhor, nos fortaleça, nos perdoe, ó Pai. Direcione a nossa alma, o nosso espírito. Nos desperta, Senhor. Nos desperta a entender que fazer missões é cumprir a Tua vontade, servir a muitos, e não a si mesmo, e não os seus interesses. Oh Pai, nós te pedimos perdão, nós nos arrependemos quando dissemos para o Senhor esperar, porque César está nos tirando muito. Oh, não entendemos às vezes que a vida só emana de Deus, não emana de César. Não há nada nesse mundo que gera vida, Senhor, se não vier primeiro de Ti, Senhor, o autor da vida. Por isso, Senhor, há tantos corações oprimidos por César, doenças, ó Pai, que não vão embora, Senhor, sentimentos que não têm cura, Senhor, porque César oprime. Mas nós estamos aqui para nos render aos Seus pés. Oh, Senhor, para dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é soberano, só o Senhor é digno de glória, de honra, de adoração. Todo louvor seja dado a Ti, ó Altíssimo. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor abençoe cada homem, cada mulher que está aqui nessa noite, cada jovem. Que nós entendemos que os Teus planos nunca se frustraram, e que o nosso coração possa se alinhar ao Teu coração. Com o amor eterno de Deus Pai, a graça do Seu Filho unigênito e a doce e suave consolação do Espírito de Deus esteja sobre a tua vida agora, amanhã e eternamente. Deus os abençoe todos em Cristo Jesus.